Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Aqui estamos juntos, iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Queremos agradecer a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham os estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Emílio Wagmacher Neto, é de Sobreiro, Laranja da Terra, Espírito Santo. Eliane Clara é de Cupira, Pernambuco, ela pede que oremos pela conversão dos filhos. Elisângela Bispo é de Sambaíba, na Bahia, ela pede que oremos pelo programa lá, o projeto Caleb, que está iniciando na igreja em Sambaíba. Linda Costa, de Teoflotone, parabenizando seu irmão Xavier, que ontem completou mais um ano de vida. Maria Silva Ribeiro, ela parabeniza sua filha Ana Carla, que também ontem completou mais um ano de vida. E Maria Silva Ribeiro diz que te ama muito. Sônia Rocha, parabenizando a amiga Laura, que completou também mais um ano de vida. A Laura sofreu um acidente, passou por cirurgia, está em recuperação. Que oremos pela recuperação da Laura. Parabéns a todos os aniversariantes. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, te agradecemos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós, te agradecemos pelos momentos que vamos agora ter, estudando a Tua palavra, que Teu Espírito Santo fale conosco, nos dê entendimento e nos ajude a viver na prática o que aprendemos. Abençoe, Pai, os aniversariantes, o Xavier, também a Ana Carla, a Laura, que ela se recupere do acidente. Abençoe também o Emílio Wagmacher Neto, a Eliane Clara, a Elisângela Bispo e o projeto Caleb, que está iniciando lá na igreja. Abençoe a Linda Costa, Maria Silva Ribeiro, Sônia Rocha e todos os demais que pedem orações, Pai, que recebam de Ti as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos iniciando o nosso segundo estudo desta nova série, O Amor e a Justiça de Deus. Na semana passada falamos que Deus ama com generosidade e essa semana, o estudo que vamos fazer, nós vamos entender um pouco do amor da aliança. E qual é o amor da aliança? O amor da aliança é aquele amor que Deus prometeu e Ele cumpriu. Ele deu seu Filho em favor do resgate da humanidade que caiu em pecado. E Ele espera então uma reciprocidade de nós, seres humanos, a este amor. E o amor de Deus, ele não pode ser um amor somente dele, unilateral. Não. Para que haja essa aliança, nós precisamos corresponder a este amor. E como é que nós correspondemos? Aqui em João capítulo 14, no verso 23, a Bíblia nos diz: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, a Bíblia é clara em dizer que aqueles que amam a Deus procuram guardar a sua palavra, procuram fazer a vontade de Deus. É por isso que nós sempre aqui oramos para que o Espírito Santo nos dê o entendimento, a iluminação, a compreensão e que nós possamos colocar em prática o que nós aprendemos. Isso é guardar a palavra. Infelizmente, a maioria das pessoas ouvem, mas elas não praticam aquilo que aprendem. Elas, como diz o ditado, entra no ouvido e sai no outro. É muito bonito ouvir as mensagens, ouvir uma pregação da palavra de Deus, ouvir um estudo, mas nós não podemos ficar somente no é muito bonito. Nós precisamos colocar dentro de nós, guardar, como diz, internalizar, colocar dentro de nós a palavra de Deus. E é por isso que nós aqui pedimos sempre que você anote os versos bíblicos que nós vamos citando em cada estudo, sublinhe na sua Bíblia e procure cada dia meditar em um desses versos, procure ouvir a voz de Deus e pedir a Ele que dê forças para que faça a vontade dEle. Sabemos que a nossa tendência pecaminosa, a tendência para o mal, ela é muito forte dentro de nós. E então, muitas pessoas nos escrevem pedindo orações para que sejam fortalecidos na fé, porque estão se sentindo fracos espiritualmente. Mas de onde vem a fraqueza espiritual? Vem de nós não nos alimentarmos da palavra a cada dia. Às vezes nós ouvimos alguma mensagem, algum estudo, algum sermão que nós temos acesso facilmente na mão aí através do celular.
mas nós só ouvimos e não praticamos. Então nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a sentirmos o desejo de nos alimentarmos da palavra para sermos fortes espiritualmente. Sabemos que dentro de nós existe essas duas tendências, a tendência pecaminosa, que nós nascemos com ela, e a tendência espiritual que nós herdamos quando aceitamos a Jesus. Mas se nós não alimentarmos essa nossa vida espiritual, nós ficaremos fracos e a vida pecaminosa que nós temos, a natureza pecaminosa, ela vai prevalecer. Ela vai, então, fazer com que nós nos sentimos fracos espiritualmente e não temos desejo de estudar a Bíblia, de orar, de ir à igreja. Nós precisamos, então, pedir a Deus forças para nos mantermos em comunhão com Ele. O amor de Deus é um amor eterno. E como nós dissemos aqui no primeiro estudo, a semana passada, o amor de Deus ele é incondicional. Não importa se nós o amamos ou não, Ele continua nos amando. Só que nós precisamos corresponder a este amor. A Bíblia nos diz, um verso bastante conhecido de todos nós, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ele ama a todo ser humano. E mesmo se nós um dia já pertencemos à igreja e hoje estamos fora, estamos trilhando outros caminhos, Deus continua nos amando, só que Ele não vai nos salvar no pecado. Nós precisamos reconhecer que estamos em pecado, nos arrepender, nos voltar para Ele. E toda vez que nós nos voltarmos para Jesus, Ele vai nos receber. O que acontece é que às vezes nós temos vergonha de voltar para Jesus do que as pessoas vão falar de nós. Mas nós não devemos ficar preocupados com as pessoas, nós temos que ficar preocupados no nosso relacionamento com Deus e com Jesus. Essa deve ser a nossa preocupação, porque Deus ele nos aceita, Ele nos perdoa como se nós nunca tivéssemos pecado. É um amor que às vezes nós não compreendemos, que amor é esse que Deus tem por cada ser humano. Nós, seres humanos, às vezes alguém faz alguma coisa contra nós e depois vem pedir perdão, a gente... Tá, tudo bem, eu te perdoo, mas sempre fica aquela coisinha dentro da mente da gente, não é mesmo? Dentro do coração, aquele receio da pessoa e pensando que a pessoa vai fazer isso novamente. Então nós não perdoamos como Deus perdoa. E então, se você, porventura, nos acompanha e tem se afastado de Deus, volte-se para Ele. Não pense no que as pessoas vão dizer. Deixe elas falarem o que quiserem. Tenha um relacionamento com Deus. Demonstre na sua vida, nas suas atitudes, nos seus afazeres, que você foi transformado e que se arrependeu realmente e que está vivendo uma nova vida. Nós temos aqui na Palavra de Deus alguns versos que eu quero ler com vocês. Em Salmos 33 e no verso 5. Salmos 33, verso 5 diz assim: Ele ama o que é justo e bom, o amor do Senhor enche a terra. Então, falando aqui do amor de Deus, Salmos 33, verso 5, também no Salmos 145 e no verso 9, nos diz assim: O Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Então veja, o salmista dizendo que o Senhor é bom. Ele é bom para todos, não é somente para um. Vocês veem que o sol nasce para todos, a chuva cai para todos, né? As pessoas elas crescem, elas trabalham, elas estudam, elas fazem as coisas e Deus é que está cuidando. Agora, Deus espera que essas pessoas se voltem para Ele. Quando nós lemos em 2 Pedro, no capítulo 3 e no verso 9, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, nos diz assim a palavra de Deus. 2 Pedro 3, verso 9. Aqui diz assim: Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Pedro aqui falando a respeito da volta do Senhor Jesus e que muitas pessoas dizem que Deus está demorando a cumprir a promessa que Jesus fez de Jesus voltar e nos buscar, mas aqui Pedro diz claramente que Deus, Ele não retarda a sua promessa. Ele é paciente e é por causa de nós que Jesus ainda não voltou.
porque precisamos nos voltar para Jesus. Nós precisamos ter certeza da nossa comunhão com Ele. Mas vai chegar um tempo em que Deus vai enviar Jesus para nos buscar. E esse dia nós não sabemos. Por isso nós precisamos estar cada dia em comunhão com Ele, procurando sempre fazer a vontade dEle em nossa vida. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, e no verso 4, nos diz assim a palavra de Deus: cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. É o desejo de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas para que nós sejamos salvos, depende de nós querermos, de nós aceitarmos e vivermos em comunhão com Ele. Não basta nós, uma vez, aceitarmos a Jesus, levantarmos a mão em um apelo, irmos à frente, alguém orar por nós. Não basta isso. A partir daí começa a luta do cristão. A partir do momento em que decide aceitar a Jesus em sua vida, começa uma batalha dentro de nós. E então, nós precisamos estar sempre lutando para estar na presença de Deus, ouvindo a voz dEle, fazendo a vontade dEle. E o desejo de Deus é nos salvar, mas depende de nós querermos, aceitarmos este amor que Ele nos oferece. Em Ezequiel capítulo 33, e no verso 11, nos diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes, meu desejo é que se afastem de seus maus caminhos, para que vivam. Arrependam-se, afastem-se de sua maldade. Por que morrer, ó povo de Israel? Então veja, o desejo de Deus, anote aí, Ezequiel 33, verso 11. O desejo de Deus é que nós nos arrependamos, é que nós nos voltemos para Ele. Ele quer nos perdoar, Ele quer nos salvar. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não deseja que ninguém pereça, mas infelizmente a maioria vai perecer a morte eterna. Então nós precisamos nos humilhar, buscar em Deus a força, o poder e aceitar este amor eterno de Deus que é oferecido a cada ser humano. E nós que participamos deste momento de estudo da Palavra de Deus, a maioria somos cristãos, mas infelizmente muitos de nós não vivemos a fé que nós temos, a fé que nós conhecemos, infelizmente. Então é por isso que a Bíblia, através do profeta Ezequiel, ela nos apela para que nos voltemos para Deus, nos arrependamos dos nossos maus caminhos, das coisas erradas que nós praticamos, porque o Senhor Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós precisamos crer e aceitar este perdão de Deus em nossa vida. Nós sabemos que Deus, Ele ama a todos e Deus ama mesmo pessoas que não merecem, segundo o nosso conceito, ser amadas, que têm caráter questionável. Mesmo essas pessoas Deus ama. E o que isso então nos ensina sobre nós nos relacionarmos com essas pessoas que têm um caráter questionável? A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Então, nós não vamos concordar e participar das coisas erradas que a pessoa faz, mas nós deveremos orar por ela, nós deveremos ter o amor ágape, que é o amor divino em nosso coração, para que possamos também amar essas pessoas, assim como Deus ama cada pessoa e ama nós também. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas nós queremos lembrar a todos vocês que a Bíblia nos diz: com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.